Bem-vindos de volta mais uma vez. Este que é o seu nosso programa Top Gospel Moçambique, que pode ser acedido através de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, com o mesmo nome, Top Gospel Moçambique. Mas neste momento estamos aqui com a palavra de Deus bem nas mãos e queremos entrar no debate que eu denominei Espacana. Exatamente, onde nós pegamos a palavra de Deus, trituramos e extraímos o que melhor existe nela. Para isso, temos aqui conosco o pastor Antônio Mutimuculo, que eu passo a saudar. Muito bem-vindo, servo. Shalom, amado irmão Domingos, shalom a Moçambique. Sempre bom voltarmos aqui e juntos pudermos meditar na palavra do Senhor, numa altura em que os sinais mostram com muita clareza de que o Messias está a vir. Estamos a viver um tempo tenebroso. Vivemos um tempo em que todos aqueles que preocupam-se com a sua eternidade vão passar a evitar fazer jogos de fortuna e azar com a sua salvação. Então, Deus abençoe, fique daí e juntos partilharmos a palavra do Senhor. Shalom. Exatamente. Nessas 2 semanas temos tido aqui um programa especial onde respondemos as questões dos nossos telespectadores e na semana passada deixamos aqui o povo com sede de respostas acerca ou em torno de algumas perguntas que os nossos telespectadores fizeram. Na verdade, esta foi uma mensagem muito extensa que tinha cerca de 5 perguntas e nós vamos procurar respondê-las. Não serve? Amém. É sempre importante de vez em quando tirarmos este tempo para termos uma conversa direta com a Igreja de Cristo em Moçambique, esta oportunidade de tecermos alguns comentários em relação às preocupações que a Igreja tem. Obviamente, no meio disto tudo, nós rogamos que o Espírito Santo de Deus possa revelar o alcance do entendimento que se pretende em cada resposta ou em cada comentário que nós vamos dar aqui. Obviamente, não somos conhecedores de verdades absolutas, mas no meio daquilo que a palavra nos revelar, também podemos partilhar um pouco com o irmão e quem sabe a resposta que tanto precisou ao longo do tempo pode estar aqui no meio desta conversa. Então, é uma conversa para ficar aí e participar dela com muito à vontade, com muito... Com descontração. Amém, com muita descontração. Exatamente. Dizer que pode acontecer que a resposta certa não seja a resposta que agrade ao telespectador. Mas nós vamos procurar, talvez, aqui trazer, como disse o pastor, não pelo nosso entendimento, mas à margem da palavra de Deus, as respostas, não aquelas que o estimado telespectador espera ouvir ou quer ouvir, mas aquelas que estão plasmadas na palavra de Deus. Muito bem, quero pedir à minha produção para que deixasse a mensagem e podemos começar a ler. Então, temos ali, eu estou em Xai-Xai. Parece que o telespectador não se identificou. Tenho algumas questões. A primeira é, por que é que quando um obreiro que vive na verdade, dentro da palavra de Deus, é humilhado pelos líderes? Serve? Amém. Em princípio, amado irmão Domingos, ninguém disse que seguir a vontade de Cristo vai lhe dar direito a muita simpatia, experimentado, receber na rua, mesmo na igreja. É por isso que Cristo Jesus, Ele é o príncipe, é o rei da separação, porque Ele viveu no meio de um povo que era judeu e Ele também era judeu. Mas Ele viveu uma separação de onde Ele não queria, não esperava ser bajulado. A maior parte de nós, o problema é que nós queremos ser bajulados. Nós fazemos coisas para impressionar os pastores e os líderes. Então ficamos à espera destes sinais para ver se reconhecem o esforço que eu fiz ou não. Então, quando isto não acontece, nós ficamos tristes. Veja Lucas capítulo 9, versículo 23, ou a partir daí, amado irmão Domingos, Lucas capítulo 9, versículo 23, o que é que diz? Bem, assim diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vai até 25. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem
perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar danos a si mesmo. Amém. Então, amado irmão, Igreja de Cristo em Moçambique, se você está fazendo o que é certo diante de Deus, a Bíblia diz que aquele que quer seguir Cristo carrega a sua cruz. E estamos a falar da cruz suja com sangue. A cruz pesada que partiu o ombro e quebrou todo o corpo do Senhor Jesus Cristo quando ele ia para a crucificação. Nós estamos a falar dessa cruz que hoje em dia a igreja carrega. Uma cruz de plástico, sabe? Uma cruz que, se for de madeira, ela já foi diminuída, foram cortando a santidade dessa cruz. Não. Ele diz, aquele que quer seguir, carrega a sua cruz. Então, se está andando no caminho certo, espera carregar a cruz. Porque ele pergunta no versículo 25 e diz, não vale nada ganhar a simpatia do mundo, dos líderes, dos pastores. Dizer, mas você é menino bom. Porque muitas das vezes só vão dizer que você é bom quando você dá oferta, dá dízimos, aquelas coisas que andamos a pregar aí na igreja. Não importa se você está bêbado, fornicador, mentiroso, corrupto, nem querem saber. Vão te elogiar, mas você faz as coisas certas, você pode ser criticado. Isso não é problema. Carrega a sua cruz. Então, maior parte de nós, o problema, irmão Domingos, é que não queremos carregar a cruz. E vamos à igreja ensinar, fomos ensinados a impressionar na igreja. Então, às vezes, neste sentimento de que não sou reconhecido, tem um pouco de falta de conversão. Muito obrigado. Sim, talvez, pastor, a questão focal nossa como crente não pode, de alguma forma, ser se tratar de agradar a pessoa ou chamar a atenção da pessoa. Temos de tentar chamar a atenção de Deus. É isso que está a dizer, pastor? Sim, o versículo 25 aqui em Lucas 29 pergunta, por quê? Que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Quer dizer, está a dizer que agradar ao homem não pode ser a preocupação de quem carregou a cruz. Então, se nós carregamos a cruz, aquela cruz suja de sangue, nós queremos agradar a Deus em primeiro lugar. Então, se reconhece ou não reconhece, nós não queremos o reconhecimento do homem, sabe? Amém. Se não viríamos aqui pregar, sabemos o que é que a maior parte de vocês querem ouvir. Mas o problema é pregar o que a palavra do Senhor diz. É verdade. Bem, pastor, como temos muitas questões, vou pedir a minha redação para que coloque as perguntas. Vamos à segunda pergunta. Como a igreja deve lidar com o adultério e bebedice de muitos obreiros? Pastor. Vamos para Levítico capítulo 10, vamos ler do versículo 1 a 3, só para dar um exemplo. A Bíblia está cheia, é rica de exemplos. Levítico capítulo 10, versículos 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles o fogo, e sobre este incenso e trouxeram-lhe fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenara. 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e consumiu-os e morreram perante o Senhor. 3. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então, servo que é bêbado, é prostituto, vai lá, vai querer pregar, quer ensinar, vai ao altar, vai ao púlpito. É isso que nós temos estado a conversar. Eu estou chocado com uma mensagem como esta, porque esta é uma preocupação de um irmão que está na igreja, está a ver bêbados e prostitutos assumirem um púlpito. Então podemos ver o tipo de evangelho que está a ser pregado no altar. Um evangelho que é pregado sem reverência a Deus. Mas se nós formos ver o que aconteceu com Abiú e com Nadab, estamos a dizer que o púlpito, que é o santo dos santos, o lugar onde eles ousaram entrar com pecado, mata. Então, nós nem precisamos de lidar com isto, porque a santidade de Deus, ela mata. Ele diz no versículo 3, que eu me apresentarei santo. Então, Deus não vai mudar, baixar os níveis de santidade dele, para acomodar um bêbado e um prostituto que chegou no púlpito. Então, é por causa disso que nós estamos a falar sempre aqui, que a igreja precisa de se arrepender. Porque se você vê, irmão Domingos,
este irmão está a viver isto na igreja onde ele está. Exatamente. Está a viver isto numa igreja onde ele conhece esta realidade. Onde os líderes são bêbados, os líderes são prostitutos, os líderes são devassos. Então ele pergunta, como lidar com isto? Então, cada vez que você vai tomar santa ceia desses líderes, você está a tomar vômito. Quer dizer, você está a tomar esterco. É como se eles preparassem, sabes, líderes que fazem isto, bêbados e prostitutos no altar. E o nosso povo gosta muito de tomar a santa ceia, não é? Preparada por este tipo de servos. Servos que ontem estava a beber, estava a fornicar, dormiu com a mulher do outro, hoje diz que estou a preparar a santa ceia. Como? Deus ele está a dizer aqui, quando Abiú e Nadab, que na verdade eles faziam o ofício sacerdotal no templo, mas no dia em que se apresentaram com pecado, eles foram fulminados na presença de Deus. E ele diz que eu vou fulminar por quê? Porque Deus sempre vai se apresentar santo. Ele nunca vai ajustar a sua santidade. Porque Deus me conheceu bêbado, sou assim. Irmãos, esse é outro tipo de evangelho. É o evangelho que matou a igreja. A igreja que estamos a trombetear todos os dias aqui. E dizer que ela precisa de se arrepender, precisa de abandonar o pecado. Porque senão, nós não estaríamos a falar de prostitutos e bêbados e devassos que estão no púlpito. Esse é um lugar que mata. E a santidade de Deus mata. E maior parte desses servos morreram. E por que não caem aí mesmo na igreja onde estão? Porque eles deviam cair mortos no púlpito. É porque Deus até já abandonou esse lugar há muito tempo. É por isso que vocês podem orar, não são curados. Vocês podem clamar, não são ouvidos, porque Deus abandonou. Então é um lugar vazio. A presença de Deus não... Se estivesse aí, bêbado, prostituto, mentiroso, já teria caído no chão. Então você sabe que o altar, o púlpito onde os falsos pregadores estão, é um altar sem poder. Porque a glória de Deus vem sempre santa e ela mata. Pastor, isso aqui é um testemunho, ao mesmo tempo é uma denúncia. Amém. Em relação àquilo que nós temos vindo a falar ao longo destes dias todos. Amém. Que realmente existe esta morte, esta queda na igreja. Amém. Há uma denúncia clara de um telespectador em forma de mensagem. Amém. Nós não vamos ler porque não temos tempo. Porque alguém vai dizer, não, mas Deus matou no Antigo Testamento. Mas tem lá, você pode ir para Atos dos Apóstolos, capítulo 5, você vai encontrar Ananias e Safira. Muitos pregam isso para cobrar dinheiro às pessoas na igreja, mas não é isso. Ananias e Safira não morreram porque não deram dinheiro, isso não é o problema. É por isso que Pedro pergunta, mas como é que o diabo entrou? Quer dizer, isso que vocês venderam é vosso, na verdade, né? O problema é mentir. Chegaram e mentiram no altar e caíram mortos. Esse é o Deus que nós servimos, onde você e eu dizemos que queremos ir para lá, com mentiras, com prostituição, com bebedice. Quer dizer, você dá para ver que nós estamos a adorar um outro Deus, que não é este que se apresenta sempre santo. É verdade. Porque este, contra o pecado, ele mata. Uau. Então, esses servos certamente estão mortos. Bem, Sim. pastor, como temos muitas questões, vamos dar o Isso. segmento. Amém. A minha produção, vamos a isso. 3. Como localizar a tua igreja aqui em Xai-Xai? E aí em Maputo, pastor? Uau, amado irmão. Primeiro, porque eu não posso permitir que o Senhor levante seus ciúmes contra mim. Eu não morri por nenhuma igreja. A igreja é de Cristo. Cristo é quem foi pagar o preço mais alto por ela. Eu pertenço a uma congregação que neste momento não tem representação em Xai-Xai, mas graças a Deus, se Deus quiser, a congregação aparecerá ali. Eu estou no Ministério do Arrependimento e Santidade. Se quiser procurar, aqui no Maputo tem vários altares. É onde eu congrego, eu estou adorando o Senhor Jesus Cristo. Então não tenho igreja, mas faço parte de uma congregação e esse é o nome. Então está bem-vindo. O meu número de telemóvel vai passar aí. Eu depois posso entrar em contato, ou liga para mim e eu posso lhe encaminhar e pode chegar a uma das nossas congregações. Então peço à produção para colocar o meu número de telemóvel e o amado irmão poderá entrar em contato. Amém. Bem, esta questão também é muito interessante, pastor. Aparentemente o telespectador só pediu o nome da igreja se está representada em Xai-Xai, mas existe uma vontade por detrás disso. Algo o telespectador percebeu a pureza, percebeu a palavra da verdade. Não aquilo que as pessoas gostam de ouvir, mas aquilo que as pessoas devem ouvir. Então, eu gostaria de agradecer ao telespectador e também encorajar ao servo para que continue sendo incisivo nas anotações e que Deus continue lhe inspirando. Bem, vamos a mais uma questão. Como deve ser a vida sexual de um casal?
Amém. Vamos para Hebreus capítulo 13, provavelmente o versículo 4 pode nos responder brevemente, mas a Bíblia tem muitas respostas para isso. Hebreus capítulo 13. Já achou? Pode ler para mim? Diz assim a palavra do Senhor: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então está a dizer que a vida sexual de um casal, quer dizer, tem características claras, é um leito sem mácula, é um leito que está distado de todas as práticas pecaminosas que nós falamos aqui outra vez, a dizer que não basta ser marido e mulher, existem práticas sexuais imorais que são altamente mortais, que muitos casais praticam nas suas intimidades. Então, o leito do casal, amado irmão, tem de ser um leito imaculado, um leito que não tenha culpa. Então, a vida sexual do casal tem de ser, na verdade, uma vida sexual biblicamente correta, aquela que não tem fermento das coisas do mundo, não tem fermento como é que se chama, dos hábitos do mundo. Quer dizer, é uma vida de um casal que tem uma vida sexual num leito sem mácula. A Bíblia deixa muito claro assim, sem impureza, sem trazer hábitos imundos para a relação. Amém? Amém, muito bem. Peço mais, ok? Temos aí, pode um casal, a esposa, dançar striptease ao seu marido? É que eu ouvi isto num seminário dos casados. Servo. Amém. Deixa-me só para nós podermos comentar, porque eu não sei quanto tempo ainda temos aqui. Por mais que o tempo acabe, servo, ainda temos mais mensagens. Amém. Então, veja Romanos 12, versículos 1 a 2. Romanos 12, versículos 1. Versículos 1 e 2. Disse para o Senhor: vos pôs, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu não sei se nós teríamos um conselho maior que esse, servo, porque veja 1 Tessalonicenses 5:22, só mesmo para ganharmos. 1 Tessalonicenses 5:22. Muito bem, muito bem. Estamos aqui no nosso programa Top Gospel Moçambique e estamos numa etapa de resposta das questões que os nossos estimados telespectadores têm lançado para que, de uma forma muito incisiva, o servo aqui possa responder. 1 Tessalonicenses 5:22. 5:22. Diz assim a palavra do Senhor: abstendo-vos de toda forma de mal. 23. Praticamente só queria mesmo o versículo 22. Então é isso. Diz: abstendo-vos de toda forma do mal. Amém. Na verdade, eu estou chocado porque o nosso amado irmão escreve que ouviu que essas práticas foram aconselhadas num seminário. Eu desconfio que tenha sido um seminário cristão, quer dizer, onde falava-se assento ou idade no casamento. E isto, seminaristas que chegam e mandam esse tipo de conselhos para o povo de Deus. Você pode ter aqui a radiografia do tamanho da queda e da profundidade da queda da igreja, irmão Domingos. Porque estas danças de que ele está falando aqui são danças típicas de prostitutas nos bares e nos botequins, nos bordéis. Então, quando um casal pode alegar que trazer este tipo de dança, este tipo de comportamento devasso na relação é aceitável diante de Deus, você vê o tipo de adoração, porque nós lemos em Hebreus 13, versículo 4, que o leito do casal tem que ser um leito sem mácula. Então, quando a esposa de alguém traz hábitos de prostituta diante do seu marido, quer dizer, eu nem vejo espaço para caber um casal
que é temente a Deus, trazer hábitos da prostituição na relação. Ainda que queiram justificar, porque o problema é que a igreja caiu tanto, irmão Domingos, que inventaram reuniões, que chamam de reuniões de avivamento, e chamam mundanos para vir e dar psicologia, dar filosofia, e dar esta pornografia que entrou na igreja. Quer dizer, Deus, pornografia não importa se é entre casal ou entre devassos. Quer dizer, na verdade, um casal que pratica isto, ainda que diga na intimidade, isto é devassidão, é pecado diante de Deus. Isto não vai ser nenhuma forma aceita por Deus. É como dizer que o bêbado hoje já não vai ao bar para ir se embebedar. Ele vai comprar e vai beber no seu quarto e vai obrigar Deus a provar isto. Então, amado irmão, Igreja de Cristo Moçambique, este tipo de dança, eu nem sei, quer dizer, como é que o marido, primeiro vou dizer isto, a esposa que vai aceitar, vamos supor que seja a pedido do marido, o marido significa que casou uma mulher, levou uma mulher para casa, mas ele ainda não saiu dos bordéis. A mente dele ainda está na prostituição. Quando ele olha para a mulher dele, ele sente saudade da prostituta, ele tem que se arrepender, seriamente. Um homem que pede a sua mulher para se comportar com devassidão a este nível. É por causa destas coisas que nós estamos aqui, a trombetear o problema da igreja caída que precisa de voltar para Deus. Porque este seminário aconteceu na igreja. A mulher também, que vem e diz ao marido que quer dançar essas coisas ali assim. Esta mulher aqui, se antes de se casar estava numa vida devassa, porque acontece, Cristo achou-te onde te achou, mas tu não continuas como tu vinhas. É preciso mudar. É aqui onde nós estivemos a falar dos pressupostos do batismo. Que quando existe o batismo, morre o homem velho, tem que ressuscitar o homem novo. Então, a mulher que dançava estas coisas lá nos bordéis, quando ela estava lá na devassidão, a se deleitar com vários homens, ou seja, com o que for, agora ela é casada. O leito em que ela se encontra não pode ser maculado. Então, trazer hábitos de prostituição para dentro do casamento é tornar o casamento um antro de prostituição. Na verdade, é tornar o seu lar um lugar abominável. Não importa a justificação que achar. Esta mulher que aceitar fazer isto, ela não se libertou do espírito de prostituição. É por isso que lhe agrada. O marido também agrada-se de ver. Então ele, quando olha para a esposa, as memórias todas da devassidão e da prostituição vêm. E ele fica feliz e fica contente. Porque transformaram o lugar santo, onde o Senhor diz, o leito tem de ser imaculado. Tornaram no lugar que não presta. Então, estas brincadeiras ali, amado irmão, são brincadeiras da igreja caída, que trouxe filósofos. Você vê, hoje a igreja quer filósofos no púlpito, tornaram-se pastores. Basta ser filósofo, ser professor de teologia, essas doutrinas mundanas que as escolas de teologia ensinam. E depois, até comediantes, trazem comediantes para a igreja, para vir fazer comédia, vamos trazer avivamento. Então, você vê este tipo de coisa. Deus é muito sério. Se você brincar, ainda que seja no seu leito, Ele vai castigar, porque isso é pecado. Ok. Enquanto a minha produção atualiza acerca do tempo que nós temos de sobra, vou colocando mais uma mensagem que esta vem de um transportador que não se identificou. Diz assim: bom dia, pastor. Saúdo a todos na bendita paz de Deus. Amém. Gostaria de saber, é pecado um cristão escutar músicas que não falam de Deus, mesmo tendo bom conteúdo? Dá no mesmo, amado irmão Domingos. É a mesma situação. Você já saiu do mundo. Nós vivemos aqui, você está no Chapacém, estão a tocar a música, você ouviu. Mas o que ele está a perguntar é se é possível, até você descobrir bom conteúdo numa música mundana, está a ir procurar o quê? Porque esta é a questão de fundo, é o que nós podemos perguntar. Se você consegue ir encontrar bom conteúdo, é a mesma coisa com o marido que descobriu coisas que são agradáveis na prostituição, então quer meter no quarto, quer meter na vida dele, na vida de casal. Então, amado irmão, abstenha-se disso. E depois, chamo-te a atenção também a um certo tipo de músicas ou de louvores que também parecem gospel, parece música cristã, só porque em algum momento a pessoa grita Jesus, grita glória a Deus, e depois é só devassidão. Você vê como se veste a pessoa, você vê, ouve o que fala. Quer dizer, separa-te disso também, porque isso é contaminação, é fermento.
a música, ou então o louvor, que é agradável. Você sozinho nem precisa. Você vai compreender se você estiver no Espírito. Aquilo, você vai mudar de canal na hora. Dizer, isto aqui não glorifica a Deus, eu vou sair disto. E é muito simples. Algumas dessas canções, as pessoas saem do mundo porque gostam de gumbás, eu não sei como é que chamam as músicas. Chega, começa a inventar as gumbás a gospel. É mundanismo na igreja. Separa-te disso. Aleluia. Pastor, tenho mais uma mensagem aqui. Essa até é engraçada, mas pronto. Não que eu esteja a zombar com o irmão que mandou, até porque não se identificou. Bom dia, pastor. Assim que batizei há anos atrás e entrei e pequei todo esse tempo, devo batizar de novo? Amém. Nós tivemos e fomos fazer uma leitura na semana passada em Mateus. Podemos voltar para lá, Mateus 28. Mateus 28, vamos voltar para lá. Ele diz que pecou. É uma pergunta muito honesta. Na verdade, é uma pergunta muito honesta que muitos de nós deveriam estar a fazer nesta hora. Mas o orgulho nos impede de fazer. Por quê? Sim, Mateus 28, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a maior parte das pessoas que dizem ter sido batizados, como este irmão que diz que batizou e depois este tempo todo está vivendo no pecado, eu posso lhe ajudar em duas perspectivas. A primeira, pode-se ter dado o caso de que o irmão foi a um ritual que chamaram batismo, mas faltou um pressuposto, que é o pressuposto do ensinamento, que está aqui em Mateus 28, que é para você saber ou tomar consciência do que significa o batismo. Então, batizou inconsciente. Este é o primeiro cenário. Se foi a este ritual que chamaram batismo, e não tinha consciência do que estava a fazer, eu digo que você nem sequer batizado é. Então, você quem sabe, eu não sei, porque existe um outro cenário que eu vou correr para lá, que está em Hebreus capítulo 6, vamos ler versículos 4, 5 e 6. Porque é aqui onde nós temos que ver que a essência do batismo, na verdade, é que alguém deve batizar uma única vez. Então, esta questão de batizar uma única vez está ligada à questão de consciência plena do que está a fazer e uma decisão de consciência, uma decisão de quem tomou conhecimento de que é necessário guardar todas as coisas que o Senhor mandou. O que acontece é que quando nós chegamos nas igrejas, os pastores estão à procura de membros para poder ter cartões de dízimos para te dar. Nem te ensinam acerca dos outros pecados, te ensinam acerca do dízimo, da oferta e de honrar o aniversário do pastor e da igreja, dia em que compram fatos e compram carros para o pastor. Isso você aprende no primeiro dia. Mas o resto do pecado não aprendeu. Então, se não conheceu a verdade, nem sequer batizado é. Mas, se conheceu, existe uma outra resposta. Hebreus capítulo 6, irmão Domingos, versículos 4, 5 e 6. É isso, estamos aqui no seu programa Top Gospel. Exatamente. Hebreus 6, versículos 4 a 6. É possível que aqueles que uma vez foram iluminados... É impossível. Desculpa. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério. Então, a outra parte da resposta, amado irmão, é esta, é que se de facto o irmão continua a viver no pecado propositadamente, como diz aqui Hebreus 6, a Bíblia diz que não há poder nem no arrependimento para que seja perdoado dos seus pecados. Está a dizer assim, você hoje tem que saber, se você tinha plena consciência, ou então você foi participando deste e descobriu que está em pecado profundo, então você precisa de se acertar e precisa de voltar
e arrepender-se diante de Deus de ser batizado, porque nunca sequer foi batizado. Foi fazer um ritual qualquer, depois comeu festa, tomou, ficou contente. Se calhar foi o dia mais imundo da sua vida. Bebeu vinho, bebeu cerveja e depois foi dormir com a namorada. Que tipo de batismo é isto? Então, se isto aconteceu por plena, dentro de que este é pecado, a Bíblia diz mais espaço, nem sequer o arrependimento. Então você tem que saber em que lugar se encontra. Porque aquele que peca propositadamente, a Bíblia diz que ele vai expor o Filho de Deus ao vitupério. É como dizer que a primeira morte de Cristo não bastou. Eu quero levar a ele, voltar à cruz, voltar a ser humilhado e crucificado por causa do meu pecado. O primeiro calvário eu cancelei. Quer dizer, existem comportamentos como este, como quem diz, o primeiro calvário não presta. Eu agora quero que ele suba, ele morrer pela minha bebida. Deixa-me fornicar mais um pouco, porque alguns estão aqui a assistir. É fornicador, vive com homem, não casou, vive com mulher, não casou, é bêbado, é mentiroso, é pregador da mentira, é orgulhoso. Ah, tá bem, na segunda-feira. Hoje mesmo ainda vai fornicar e diz que okay, o calvário que vai usar, quer dizer, vai procurar um segundo calvário amanhã. Na verdade, você que está ouvindo esta mensagem a partir de agora, começa a sair a inocência da sua parte e você começa a ser culpado pelos pecados conscientes que comete. E o arrependimento perde poder. Então ele diz que não resta mais nada, senão esperar o dia terrível em que o Senhor vai julgar os inimigos, e esses que pecam propositadamente estarão na lista dos inimigos. Sim, pastor, eu tenho uma pergunta, mas vou colocar depois desta aqui. Diz assim, a paz do Senhor, não se identifiquem-se, dizer de onde é que está-nos a mandar a mensagem, para nós mandarmos beijinhos para essa localidade. Exatamente. A paz do Senhor, gostava de saber, devemos tirar dízimo dos valores obtidos por empréstimo no banco? Uau! Bom, é uma dúvida. É uma dúvida muito poderosa. Isto tudo, irmão Domingos, surge em função do que nós também falamos na semana passada. É que as pessoas, os crentes na igreja, estão a ser ensinados a gravidade de não dar dízimo. É o único pecado que nós ensinamos na igreja. Que não dar dízimo leva para o inferno. E não tocamos os outros pecados. Porque o povo, quando aparece com esse tipo de dúvidas, é porque não entendeu o que significa santidade. Não entendeu o que significa santidade. E você entende que o povo está a ser extorquido na igreja. Por quê? Porque o dízimo é dos rendimentos. Uma dívida não sei se é rendimento. Quer dizer, isso é... Uma dívida eu não sei se é um rendimento. Agora... Há quem pode ir fazer uma dívida para fazer uma determinada coisa na obra do Senhor, mas eu não quero entrar nessa conversa. Acerca do dízimo, o dízimo é proveniente dos rendimentos. Agora, se uma dívida é rendimento ou não é rendimento, o irmão ou a irmã, como não se identificou, pode tomar a consciência agora e entender se é lícito tirar dízimo a partir de uma dívida. Mas... como este ensinamento tem na igreja, a igreja, quer dizer, foi assaltada por verdade. É isto, é por isso que a Bíblia diz que existe um pastor, existe mercenários. Tem mercenários, o mercenário é assalariado. Ele está à procura de sugar da ovelha, quer dizer... E de toda maneira, o problema é que esta ovelha, a igreja de Moçambique, gosta dos pastores sugadores mentirosos. Não quero o evangelho porque chamam de duro. Ah, não, eu não posso aguentar este evangelho, não me prostituir mais, não chilar mais, não ir às festas. Quero usar minissaia. É por isso que não quero o evangelho. Então fica aí mesmo onde vão te extorquir e vão te mentir e no fim te levar para o inferno. Eu não sei que tipo de evangelho é que a igreja de Moçambique quer ouvir. Porque, irmão Domingos, esta pergunta é uma pergunta de alguém inocente, que está preocupada, esta pessoa, do jeito que é ensinado acerca de dar, se estivesse acerca de abandonar o pecado, já não estaria a dançar danças dos bordéis no quarto. Já não estaria a fazer isso. Já não estaria a beber champanhe na festa, dizer que não, é só no dia assim que vem dezembro. Até vão dizer que é Natal que vem. O tal dia de Natal dizem que estão a celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Veja, as festas cristãs tornaram-se as mais imundas que existem. Quando é tempo de Páscoa, é tempo de Natal. Os estoques de bebidas alcoólicas acabam. São os cristãos quem compram. É verdade. Então, que tipo de adoração é esta? É verdade. Então, é uma pergunta inocente. Então, meu irmão, minha irmã, o dízimo é dado naquilo que são os nossos rendimentos, na machamba, no serviço, seja lá o que for,
naquilo que nós temos como um benefício, ganhamos. Damos o dízimo. Caso não, damos ofertas. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Damos ofertas, damos o dízimo, mas você pode entender aqui que Malaquias 3 está a funcionar porque as pessoas começam a não querer dar. Não dão de coração, na verdade. E outro dia podemos dar um ensinamento do que isso significa não dar de coração. O laço do passarinheiro não foi repreendido. O devorador está lá, está a impedir as pessoas de darem dízimo. É Deus ele próprio. Viu que o seu pastor, assim que é dia 5, 6 hoje, já está zangado, contou que os dizimistas têm 30 que ainda não deram. Vai mandar tesoureiro para vir atrás. É verdade. Servo, eu tenho a questão que na verdade é a última e na verdade é só para reforçar algo que o servo disse. Um determinado pai ou uma determinada mãe pode dizer assim: eu já estou há 40 anos com o meu marido, já temos 5 filhos, 10 filhos, e porém eles ainda não contraíram matrimônio na presença de Deus. Eu gostaria que clarificasse um pouco mais em torno desta questão, porque não é o tempo, talvez, ou não é o número de filhos que vai legitimar esse tipo de união. Amém. Amém. Mesmo de uma forma muito rápida, para si, minha mãe, meu pai, minha amada irmã, para Deus pecado é pecado, não importa por quanto tempo nós o praticamos. Na verdade, devemos considerar que quanto maior for o tempo, se calhar maior é a ira dele contra nós nesse pecado repetitivo. Então, para aquele que vive com um homem ou vive com uma mulher e não se casaram na igreja, estou a falar não se casar, um casamento cristão, não estou a falar de outro tipo de casamentos que muita gente pode, estou a falar do casamento cristão. Esses amados estão no pecado da fornicação, que é o pecado da prática de atos sexuais sem casamento. Então é preciso arrepender-se, é preciso aproximar-se e sair desse pecado, porque a Bíblia é muito clara em relação a isso. Diz que os fornicadores ficam junto com os cães, com os bêbados, com as prostitutas, não podem herdar o reino dos céus. Então, ficar 40 anos com o meu pai e depois ir para o inferno porque você nunca traiu, nunca teve outro homem, você nunca teve outra mulher, 40 anos foi um casal que até era exemplar, simplesmente não conheceu a verdade. Isso é muito mau. E o pior, irmão Domingos, é que isso acontece na igreja. Há muitas igrejas que guardam fornicadores lá e dizem que podem lhes dar tempo para eles casarem. Fornicadores estão na igreja há 5, 6 anos. Dizem, não, espera até você ter dinheiro. Este tipo de pastores são muito perigosos, porque não sabe-se do dia nem da hora em que a pessoa vai partir deste mundo. E se partir fornicador, vai aparecer fornicador diante de Deus. E Deus é quem abre a porta para o inferno e abre para o céu. Então, pastores estão cheios, até inventaram grupos de pessoas que estão na fornicação, porque eles sabem que não podem lhes levantar evangelistas ou pregadores, mas criam um grupo para os fornicadores sentirem-se à vontade. Eu quero dar mesmo coragem, dizer, encorajo assim meu pai e a minha mãe, saia desse pecado, mesmo sem dinheiro, porque o que importa não é o dinheiro. Na igreja vão dizer que você tem que se preparar, tem que ter dinheiro, mas já passam 40 anos e ainda não conseguiu. Então, o que é que custa? Aproximar-se do pastor, e o pastor sabe o que deve fazer e está na Bíblia. A Bíblia que ele tem todos os dias, onde só lê versículos para te cobrar dinheiro. Tem também lá saída para você sair deste pecado. Eu espero que ganhe coragem. Você, minha irmã também, que é jovem, está na mesma situação. Saia da fornicação, porque este é um pecado. Não importa o quão bom a relação pode estar, mas Deus nunca vai gostar disto. E de fato eu agradeço por esta pergunta, porque há muitos que pensam e perguntam, mas se estou há muito tempo também ainda é pecado. Sim, é pecado e é um pecado que leva à perdição, mas você tem a oportunidade de sair deste pecado, ainda há tempo. Isso. Essa questão é porque outros dizem, eu já tenho 5 filhos, outros já estão na faculdade, outros já não estão. Alguns até dizem que eu que não casei sou muito mais feliz, a minha casa é mais ordeira do que a tua, você quem casou. Mas esse não, o problema não é esse, o problema é a sua relação com a sua mulher, a sua relação com o seu marido. Esse é que é o problema, é para isso que Deus olha. Então, acerta-te com Deus, o resto são justificações, e o mundo lá fora com estas coisas todas começou a encorajar as pessoas. É por isso, você reparar hoje, até a igreja encoraja. Há pessoas que estão aí casar no civil, o pastor não aceita abençoar o casamento, diz que estamos em quarentena, mas para ir fazer culto, para você dar dízimo, ele está na igreja, mas para te abençoar e sair da fornicação, ele não aceita. Então, é um tempo de guerra, é um tempo de batalha. Mas esta pergunta que o irmão Domingos levantou, ela é muito séria, e eu quero encorajar você que nos ouve, você que nos vê, saia deste pecado,
Se quer mais aconselhamento, pode procurar por nós, vamos conversar. Mas saia deste pecado que é sujo, que é imundo. E se você for para o livro do Apocalipse, e você vê a lista dos que não vão entrar nos céus, alistam os que fazem isto, os que dormem com mulheres ou com homens sem casamento, são alistados junto com os porcos, com os cães, com os bruxos. Não, não faça isso. Sim, servo, quando vê a produtora aqui perto já sabe que é porque o tempo já se escasseou e ela fica a fazer sinais. Tempo. Pastor, 30 segundos só para se despedir e talvez fazer um resumo em torno da nossa conversa do dia de hoje. Amém. Eu quero agradecer à igreja que nos levantou estas questões. Nós também confessamos que aprendemos muito nelas. Algumas das perguntas nós não tínhamos respostas, tivemos também que procurar e o Senhor nos concedeu à medida da nossa fé. Então, agradeço bastante. Fique aí, o Messias está a vir. Se existe uma coisa que tens que fazer agora, eu e tu vamos abandonar o pecado, abandonar o evangelho que nos conforta no pecado. O Messias está a vir e ele vem buscar uma noiva santa, separada do pecado. Shalom, até próximo domingo. Amém. Exatamente. Nós saímos desta forma agradecendo a toda a audiência dos nossos estimados telespectadores que domingo sim se encontram do lado de casa para nos prestigiar com a audiência. Eu chamo Domingos Vembani e tenho uma vasta equipe construída pela produtora Rinda, a nossa fotógrafa Timika, temos também na realização o nosso bocíssimo Tony, ele gosta de ser chamado de Antônio Dava, estamos com o pastor Antônio Mutimuculo e uma vasta equipe por detrás das câmeras também que tem nos prestigiado todos os dias. Deus abençoe, 9 horas da manhã estamos na sua casa e 21 horas em repetição. Deus abençoe. Obrigado. Our